Bom dia a todos. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos, agora e para sempre. Amém. Vamos para mais uma reflexão. Hoje, dia 7 de junho, sábado. Você foi escolhido. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Inicio este dia com uma pergunta muito importante. Você sabe para que nasceu? O seu propósito aqui na Terra? Essa pergunta precisa ser respondida para você mesmo. O texto que lemos diz que somos povo exclusivos de Deus, criados e separados para Ele, a fim de anunciar a grandeza do Pai. Entenda que você foi criado com um grande propósito. Quando estamos alinhados ao propósito de Deus, chegamos aonde jamais poderíamos imaginar. Pois Deus, Pai, é o único que pode transformar pessoas improváveis em homens e mulheres que marcam a história de uma geração. Algo que aprendi desde cedo é que viver fora do propósito de Deus é o pior que pode acontecer a uma pessoa. Quando me dei conta de que não havia consultado Deus para saber que faculdade cursar, resolvi fazer isso e entendi claramente em meu coração que deveria mudar. Tranquei a matrícula do curso de economia, estava no 7º período e entendi o chamado de Deus, iniciando a faculdade de teologia. Quando você entende o seu propósito neste mundo, tudo muda e algumas rotas da vida precisam ser reprogramadas. Então não estranhe se Deus mudar a sua história de forma radical. Mas o virar a chave para uma nova vida precisa vir de um posicionamento seu. Você não pode ficar parado esperando tudo mudar e sua vida fazer sentido. Lembre-se, só ouve a Deus quem para e presta atenção em sua voz. Não permita que nada o afaste de quem você nasceu para ser, pois seu propósito está escondido no Senhor e somente Ele poderá revelá-lo a você. Sem dar ouvidos a Deus, você nunca descobrirá o seu propósito. Como sempre falo, né? A gente sempre tem um propósito na vida, a gente nasce com uma missão ou um propósito que seja. Para ouvirmos a voz de Deus, nós temos que saber também conversar com Deus. Nós temos que também ser humildes e pedir para Ele a direção na nossa vida. Hoje a gente vive uma vida com muita distância de Deus, com muita falta de Deus nas maiorias das coisas, nas maiorias das pessoas. Mas a gente tem que tentar buscar que essas pessoas o encontrem Deus. Que com essas pessoas façam um encontro extraordinário com Deus. Porque, como eu sempre falo, a gente sem Deus nada é. E aqui o título diz tudo. Você foi o escolhido. E se você não quer dizer só eu, não quer dizer só você que está aí me ouvindo, mas todos nós fomos escolhidos. E todos nós, assim como o leitor aqui estava fazendo uma faculdade
e resolveu desistir daquela faculdade para fazer teologia, que era uma faculdade que eu gostaria de ter feito também, após eu ter feito a pedagogia, ele sentiu no coração, que Deus tocou no coração, que ele deveria fazer essa faculdade. Pois bem, a vida nos prega coisas, o dia a dia da gente, né? Nos ensina coisas. Hoje vocês estão vendo aqui o cenário diferente, né? Eu estou acordado desde as 4 da manhã e estou aqui fazendo o levantamento das joias para poder fazer a entrega amanhã. E então, como estava muito cedo, não dava de ir lá para fora, eu fiquei por aqui e aqui mesmo fiz a reflexão. Então, assim, vejam bem, eu vou contar uma história para vocês. Eu não quero que esse vídeo fique longo, porque eu não quero ter que editar esse vídeo, eu quero jogar como está. Eu contei já a história dele, eu acho, se eu não me engano, aqui. Tem um moço aqui, o moço não, ele é, acho que da minha idade, um pouquinho mais velho. Ele era um moço que os pais sempre queriam que fosse para a igreja. A mãe não falhava uma missa, não falhava nada na igreja. Um dia, às sexta-feira, que faz a celebração do Sagrado Coração, não falhava. E ela, tudo que ela pedia para eles, eram dois, né, mais jovens, era que eles fossem para a igreja, que ainda estavam no poder dela, né? E esse, que era o filho caçula dela, como o outro, viviam no mundo, drogas. E um deles casou com uma prima minha, que eu considero irmã, porque ela foi criada junto comigo, que ela é filha da irmã da minha mãe, que faleceu nova e deixou eles pequenos. Então ele casou com ela e ainda continuava usando. Até que um dia ele foi na igreja e ele encontrou Jesus. Ele sentiu a presença de Jesus muito forte nele. E então, tudo que não prestava na vida dele, cigarro, droga, bebida, ele jogou tudo fora. Ele não quis mais saber dessas coisas e se dedicou à igreja e à família. Hoje, depois de muitos anos que ele já está, a gente fala convertido, mas na verdade é aquilo que eu falei, a conversão é todos os dias, né? Ele é um ótimo celebrante. Ele é ministro da palavra e é ministro da Eucaristia. Ele faz uma pregação como ninguém. Muitas vezes deixa muitos padres, olha, lá embaixo, tá? Porque a pregação dele é ótima. A gente sai cheia de Deus mesmo, cheia do Espírito Santo, ouvindo as palavras dele, se alimentando com as palavras que o Espírito Santo usa ele, né? Para estar proferindo naquele momento. Então, ele é carteiro. Ele é carteiro. E agora, como eu já falei, ele é ministro da Eucaristia, é ministro da Palavra, ele é convidado para muitas palestras, ele faz celebração praticamente em todo o município aqui, em todas as capelas, todas as comunidades, e às vezes até fora do município.
E ele... Ontem eu fiz uma ligação para minha mãe já tinha me contado. E a minha prima estava chegando lá para pegar uma jarra com água, alguma coisa, porque eles estavam no encontro de casal na igreja e, como eu falei, a igreja fica bem na frente da casa da minha mãe, né? A minha prima chegou no telefone, assim, de ladinho, assim, da minha mãe, e disse assim: "E tu estás sabendo que o teu queridinho foi chamado a ser diácono e ele já começou os estudos, porque tem que estudar 3, 4 anos, não sei, para ser diácono." Eu disse: um passarinho me contou. Fiquei muito feliz por ele. E também pelo povo, né? Porque eu sei que vão ter um bom representante, vão ter uma pessoa que vai poder estar lá passando a palavra de Deus. Muitas vezes que ele vinha aqui na minha casa, a gente sentava, às vezes quando tinha algum peixe, alguma coisa que eu chamava eles para vir almoçar ou jantar aqui em casa, que alguns dos meus filhos estavam em casa, que eles começavam a conversar sobre isso. Meus filhos ficavam boquiaberta. Meus filhos ficavam surpresos, porque não tem o que pergunta para ele que ele não saiba responder. É uma pessoa que não critica a religião de ninguém. É uma pessoa que, inclusive, tem pessoas na família dele que são evangélicos, mas que o rapaz é uma bênção. Isso é. Deus deu um dom tão grande para ele, que lá de drogado, escolheu o dia certo para ele entrar naquela igreja e para ele dizer assim: não, chega, está na hora de eu me entregar de corpo e alma para Jesus. E abandonou tudo. Não era droga fraquinha não, tá? Abandonou tudo por amor a Jesus. E é como eu falei, ele faz uma pregação que não deixa... Olha, qualquer pessoa fica abismada com a pregação que ele faz. De tão bem que ele fala de Jesus, tão bem que ele fala do Evangelho, das leituras do dia. Então, Deus teve um propósito maravilhoso para a vida dele. Né? Como eu falei, eu também gostaria de ter feito teologia, mesmo porque desde sempre eu trabalhei na igreja, eu catequizava, né? Eu trabalhava à frente na liturgia também. E eu gostaria de ter feito teologia, porque eu gostaria de ser professor de religião também. Mas não foi isso que Deus planejou para a minha vida, não. Eu fiz pedagogia, me formei em pedagogia depois de 40 anos, um sonho de infância, mas que não era aquele momento para me realizar. E sim, realizei aos 40 anos. Por quê? Porque Deus escolheu aquilo para mim. Hoje eu sinto, eu lamento por não poder exercer. Gostaria muito de poder voltar a exercer meu cargo, mas também sei das minhas dificuldades. Ninguém com dor pode trabalhar ou pode transmitir para as crianças, vamos supor, que é o meu caso, coisas boas. É como eu falo, quando eu acordo, não que eu acorde totalmente sem dor,
mas eu acordo mais maleável. Mas quando chega 11h30, meio-dia, a coisa vai piorando para o meu lado. Então, gente, inicie seu dia com essa pergunta. Que é muito importante. Você sabe que nasceu com um propósito aqui na Terra. E você já sabe qual o seu propósito? Reflitam. Um grande beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe grandemente, agora e para sempre. Amém.